Do you enjoy a good mystery? Haha, I know I do. How about learning Portuguese while solving a crime scene? In today's lesson, you'll practice your listening skills with a detective story 100% in Brazilian Portuguese while learning key terms and expressions related to crime, investigation, and justice. Ready to investigate? Olá pessoal! Today the story continues and a new character enters the scene. Some jewelry has been found, but the mystery continues. If you are here for the first time, I recommend you watch the previous episodes to better understand the sequence of events and the terms, the vocabulary that we'll review in today's lesson and expand. Below are the links to the previous episodes. Since the lesson will be 100% in Brazilian Portuguese, so you can practice your listening skills, I recommend you turn on the subtitles in English only if needed. Vamos começar? O dono da joalheria. Após a prisão de Ícaro e a recuperação parcial das joias roubadas, o delegado entrou em contato com o Sr. Rubens Cardoso, o dono da joalheria, pedindo que viesse à delegacia. O Sr. Rubens era conhecido na cidade como um comerciante elegante e discreto, mas ao saber que Ícaro estava na cela da delegacia, começou a gaguejar, a ficar inquieto e a suar de nervoso. Sempre que o delegado se aproximava dele, o Sr. Rubens escondia um ferimento que tinha na mão esquerda. Seu comportamento incomum levantou suspeitas. O delegado perguntou como ele tinha se machucado. Ele disse que foi enquanto trabalhava na joalheria. Mas a polícia descobriu que dias após o roubo, o Sr. Rubens deu entrada em um hospital particular com um ferimento na mão, alegando que tinha se machucado enquanto pescava. O enfermeiro lembrava claramente da história da pescaria contada pelo Sr. Rubens enquanto estava sendo atendido. As contradições da sua história levantaram mais suspeitas. A mensagem reveladora. Durante as investigações, os policiais, com autorização judicial, acessaram as mensagens de texto no celular de Ícaro. Recuperaram uma mensagem que tinha sido enviada pelo Sr. Rubens e que dizia: "Está tudo certo para a quarta, 22 horas. As câmeras estarão desligadas. Traga tudo. Já estou com o seguro." Estou com o seguro? Estaria o Sr. Rubens envolvido no roubo à sua própria joalheria? Aterrorizado, o Sr. Rubens jurou que não conhecia Ícaro e que nunca tinha lhe enviado aquela mensagem. Foi então emitida uma medida judicial solicitando a quebra do sigilo bancário de Rubens, uma medida legal que permite à polícia acessar as movimentações financeiras de uma pessoa. O exame de DNA. Diante das atuais circunstâncias, a polícia conseguiu uma autorização judicial para coletar uma amostra de sangue de Rubens para fim de comparações com o material encontrado na mochila. Será que o sangue encontrado na mochila era dele? Com certeza não era de Ícaro. O resultado do DNA foi surpreendente. O sangue era do próprio Sr. Rubens Cardoso. A verdade vem à tona. Confrontado com as provas, as mensagens, o DNA e o registro hospitalar, Sr. Rubens confessou. Ele contou que havia contratado Ícaro para simular um roubo,
Planejava receber o valor do seguro das joias e dar a Ícaro uma parte do seguro e algumas joias como pagamento. Tudo parecia estar sob controle, até que Ícaro voltou à joalheria 2 dias antes do combinado e exigiu ficar com metade do seguro e das joias. Depois de uma discussão, Ícaro feriu o Sr. Rubens com uma faca. Com medo de ser denunciado, o Sr. Rubens não registrou ocorrência. Registrar ocorrência é o mesmo que fazer um boletim de ocorrência na delegacia, ou, coloquialmente conhecido como fazer um BO. Apesar de sua confissão, o Sr. Rubens disse não saber onde Ícaro escondeu o restante das joias. O julgamento final. Com base nas evidências, o Ministério Público denunciou o Sr. Rubens, que foi posteriormente condenado por fraude ao seguro, associação criminosa e falso testemunho. Fraude ao seguro é quando uma pessoa finge um roubo ou um acidente para enganar a seguradora e receber dinheiro de forma ilegal. Associação criminosa é quando 3 ou mais pessoas se juntam com o objetivo de cometer crimes juntos. Sr. Rubens, Ícaro e Mariana. Você se lembra dela, não? Falso testemunho é quando uma pessoa mente ao prestar depoimento oficial, como diante de um juiz ou durante uma investigação. Ícaro também foi condenado por roubo qualificado, tentativa de extorsão e lesão corporal. Roubo qualificado é quando alguém tira algo de outra pessoa com uso de violência ou ameaça e há agravantes como uso de arma ou participação de mais de uma pessoa. Tentativa de extorsão é quando alguém ameaça outra pessoa para conseguir dinheiro ou algo de valor. Quando a pessoa tenta fazer isso, mas não consegue, é chamada de tentativa de extorsão. Lesão corporal é quando alguém machuca outra pessoa de forma intencional, causando dor ou ferimento físico. Já Mariana, que havia sido condenada pelo roubo, a nova defesa provou que ela agiu sob influência de Ícaro e que foi enganada sobre os reais planos do roubo. Consequentemente, Mariana teve sua sentença revisada. Agora resta saber onde está a outra metade das joias. Gostou da aula de hoje? Se sim, me diga nos comentários uma palavra ou uma frase nova que você aprendeu. E se você gosta desse tipo de aula, não se esqueça de deixar o seu curtir. Obrigada por assistir a mais uma aula e até a próxima. Tchau!